Você come suas emoções? Pois é, mais um episódio do nosso Mente Aberta podcast. Dr. Jader Ferraz. Vamos falar hoje de saúde emocional linkado a transtornos alimentares. Vamos receber uma vizinha, uma colega de profissão, psicóloga. Vamos falar muito sobre a maneira como a gente se relaciona com a comida. Eu, individualmente, tenho a minha dificuldade de me relacionar com ela. Geralmente, a comida é algo que fica sempre no horizonte. Prazer imediato, má relação, desconto, frustrações nisso, porque todo ser humano tem a sua gênese emocional e a gente tem a nossa. Gostaria de agradecer a presença de doutora Clara Cosiner. Agora foi. Muito obrigado, Clara, pela presença. Obrigada, estou um pouco nervosa, é meu primeiro podcast hoje. Fique tranquila, porque depois de 5 minutos a gente consegue, enfim, se tranquilizar quanto a isso. Mas, já pra gente começar pé na porta, por que a gente tratar transtornos alimentares? Eu vou começar um pouquinho antes, quando você fala das emoções, né? Claro. Quando a gente pensa assim no nascimento, no nosso desenvolvimento mesmo como ser humano, a gente nasce. E a primeira coisa a ser ofertada no relacionamento afetivo entre a criança e a mãe, seja pelo peito ou pela mamadeira, ou pelo pai, por quem que dê ali o alimento, é um lado afetivo. Tem o corpo, o contato e o alimento. Então, a gente começa a se relacionar com o alimento e carinho desde o momento que a gente nasce. Obviamente, aqui estamos falando de um hábito numa família... Sim. Né, que tem essa capacidade de entregar carinho. Sim. Então, a gente aprende aí. E mais do que isso, a criança, quando começa a chorar, a primeira coisa que a gente oferta sempre é o alimento. Então, a gente começa a linkar de que qualquer angústia, qualquer questão, a comida pode sim ser um escape e um conforto. Sim, e trazendo isso que você falou, eu vivi isso na minha infância. A minha mãe ela é essa mãe tradicional, década de 80, e a minha avó nos orientou a ela cuidar da seguinte forma: leite materno, não oferecer água e oferecer chá. Eu passei 8 meses tomando um chá açucarado, e eu acredito que a minha má relação com carboidrato venha daí também. Do ponto de vista de entendimento da psicologia em si, como é que você encara essa dificuldade que há do paciente enxergar a sua condição, o seu contexto de má relação com o alimento? Perfeito. Primeiro, eu acho que a gente, quando trabalha com um paciente num consultório clínico, a gente começa a compreender o que são os gatilhos que causam aquela pessoa ter esse comportamento de descontar as emoções na comida. É uma ótima forma da gente contextualizar. Então, quando a gente toma consciência do horário do dia, então a gente não é só emoção, a gente também é metabolismo, a gente também tem o nosso ciclo de sono. Então, ali no final da tarde, o cortisol começa a cair, o paciente já sabe que vai ter, naquele momento do final de tarde, um gatilho forte de cansaço. E aí, logo, o interesse pelo carboidrato. Ninguém nunca cansado tem vontade de comer uma salada com frango. É verdade. A gente quer um bolo, um pão, a gente quer comer algo que sacie e que dê um pouco de conforto, né? Que dê o carinho. Sim. E isso é muito interessante. Quando a gente está com raiva, a gente pensa ali numa carne, num hambúrguer, numa coisa que a gente consiga descontar um pouco o corpo mesmo falando, né? Sim. E quando a gente está carente, triste, cansado, a gente pensa no doce, pensa no conforto imediato que tem. Então, assim, o corpo humano, ele fala pra gente um pouco o que a gente está sentindo. Então, tomar a consciência é o primeiro momento onde a gente consegue transformar esse comportamento, né? Sim. Do ponto de vista psicológico da coisa, a medicina demorou um tempo muito grande pra gente aceitar que a terapia e que o profissional psicólogo são eficazes no processo terapêutico. Eu já fui formado em uma outra era médica, onde a gente rapidamente já se conectava com vocês. Mas os professores dos meus professores, eles não conseguiam enxergar porque ainda não havia disseminado o conhecimento de que vocês são eficazes. Então, para quem está assistindo a gente, terapia psicológica é remédio. É eficaz, resolve. E é importante segurar na mão do profissional psicólogo 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todo dia, se preciso for. Quem determina é o psicólogo. Outra mudança
que a minha geração de medicina recebeu. Antigamente, a gente determinava quantas sessões o psicólogo poderia ou não fazer. Então, a gente dava alta em cima do trabalho do outro. E ainda bem que isso foi ainda bem dissolvido. Hoje é o próprio psicólogo quem determina isso. Isso, e essa multidisciplinaridade é o que possibilita a gente conseguir enxergar e tratar esse paciente. Então, assim, o psicólogo sozinho não dá conta, o médico sozinho não dá conta, a nutricionista sozinha também não dá conta. Então, para emagrecer, eu preciso bancar tudo isso dessa forma. A gente pode também trabalhar um pouco aonde o paciente consegue chegar e aonde ele é capaz, né? Então, a gente tem formas de trabalhar com o paciente dentro da capacidade de cada um. Mas quando você fala um pouco disso, me vem também que essa coisa da fala, da conversa, da gente conseguir entender as próprias emoções, por muito tempo não foi valorizado. E hoje a gente compreende que tomar consciência, entender o que acontece dentro da gente, é uma forma da gente lidar melhor com a vida. A gente não consegue transformar o mundo, mas a forma que a gente enxerga ele, né? Sim. Então, eu não consigo mudar minha relação com a minha mãe, com o meu pai, não vou transformar eles, mas eu começo a compreender eles me causam essas questões e isso daqui eu vou lidar de tal forma para me proteger. Sim. E não sair descontando com comportamentos autolesivos, né? Porque a alimentação em exagero não deixa de ser uma agressão ao respeito da limitação Sim. que o corpo dá, né? Da saciedade, vamos chamar assim. E outra coisa que eu percebo em consultório muitas vezes, essa fuga para o momento da dopamina barata, que a gente sempre fala, que é um neurotransmissor que traz essa sensação de bem-estar, de plenitude. Ela vai ser buscada e a gente vai encontrar isso em vários horizontes, seja no consumo das telas, seja no consumo alimentar, seja nas compras e outros comportamentos, seja comportamentos sexuais, seja sono, seja exercício físico, que é outra coisa que também entrega pra gente, e nós somos copartícipes disso todo dia. Do ponto de vista seu, de pensamento de carreira mesmo, trazendo mais para dentro aí do que você já vivenciou, por que trabalhar com transtorno alimentar? Então, primeiro a gente começa ali, né, falando do nascimento, e depois o que me chamou muita atenção na minha vida, depois que eu me formei, é a questão da infância. Sim. Os personagens atrelados à alimentação infantil, né? Então, quando você traz aí um pouco da sua história Sim. com o chá, às vezes o McDonald's que a gente recebia, Sim. o brinquedo, o Danoninho que tem ali um desenho do brinquedo preferido, Sim. do personagem preferido, é uma forma do mercado estimular ainda mais esse consumo, que é um consumo barato. Sim. Então, é um consumo acessível. Então, tem crianças que, desde pequena, não têm conhecimento. E assim, o brasileiro, hoje, tem um maior entendimento do que é uma proteína, do que é um carboidrato, o que é aminoácido, mas por muito tempo não se sabia. Então, era normal a gente ir na casa de alguém e ver ali lasanha, purê e arroz. Sim. Então, assim, uma coisa que não faz muito sentido, mas a gente queria saber de fartura, porque ainda tinha ali uma crença da imigração dos nossos avós, historicamente Sim. pensando, da escassez. Então, fartura Sim. significa estamos bem, né? Sim. E depois é o equilíbrio que começa a entrar um pouco. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente muito falava sobre drogadiação, sobre álcool e essa dependência. E o alimento, ele não é uma dependência, porque a gente precisa dele. Sim. Ele é nutrição. Ele é o alimento da vida. É ele que a gente coloca dentro do nosso corpo. Então, é o acesso maior do mundo externo com o mundo interno, na minha opinião. Então, é uma relação muito íntima. Então, se a gente não tiver carinho, afeto e cuidado com esse momento, a gente não está tendo cuidado e afeto Sim. com a gente mesmo. E aí, eu sempre fui muito focada na parte de alimentação por conta da saúde, de exercício físico, não sempre a vida inteira. É óbvio que Sim. teve aquela fase na infância que a gente não fazia ideia do que estava fazendo e comia, mas ali na adolescência eu comecei a cuidar disso. Então, eu me interessei pela psicologia, mas eu falava, eu quero entrar num lugar que tem a ver também com a minha integridade, com aquilo que eu vivo e poder ajudar outras pessoas. Então, foi aí que Mas já nessa fase inicial adulta, porque eu só tive dimensão dos 28, 29 em diante, que eu tive um choque de realidade. Eu cheguei a 150 quilos e aí um colega meu me encontrou num saguão do hospital. Eu era médico sob aviso de um plano de saúde. Eram 240 médicos que ficavam todos conectados a mim e eu tinha que ir ao hospital 2 vezes por dia, todos os dias, para gerenciar situações emocionais, enfim, doenças psiquiátricas. Isso deixa uma marca
E a alimentação se transformou nessa minha percepção, sem enxergar, como algo que iria trazer esse preenchimento. E aí ele me encontra no saguão e um dia me diz o seguinte: cara, você tá gigante, tá enorme. Pô, você é um cara valioso demais, a vida é muito valiosa. E a gente vai perder você. Porque olha ao seu redor, você é o maior de todos. Na terceira investida dele, ele me entregou os exames e falou: vá, faça e venha a um consultório que eu vou lhe tratar. E aí eu decidi mudar. Mas aí 28, isso. 6 anos, 27 para 28. De lá em diante eu não mais parei. Quando foi que você teve esse start? Na faculdade? Não, na faculdade eu ainda recebia, eu acho que no estágio R$ 600 e eu tinha que Se virar. que lanchar e tudo mais. Então era tudo muito daquilo que tinha disponibilidade da comida que era viável ali, né? Que geralmente Que é mais geralmente barato. é mais barato. Então não. Mas aí quando eu me formei, eu vim para Salvador. Eu me formei em São Paulo. Sim. Volto para Salvador. E aí eu descobri que eu me casei e descobri que eu tava com câncer na tireoide. Sim. Aí tive que fazer a cirurgia, tive que fazer iodoterapia e tudo mais. Já sempre malhei, sempre cuidava em alguma escala da minha saúde, mas naquele momento eu senti uma vulnerabilidade em relação ao que é ter que estar em casa em tratamento de doença. Sim, isso é importante demais. Que é muito diferente do que a gente cuidar da saúde, né? É. Então, uma coisa é a gente ter ali um tratamento onde a gente vai fazer exame e tudo mais, a gente está buscando saúde e performance. Sim. Outra coisa é quando a gente está na vulnerabilidade de um tratamento de doença. De doença grave. E aí com outras histórias, né? Que você... É um outro ambiente, é um outro mundo, né? Então, ali eu falei, eu quero cuidar da saúde. E aí, então, a partir daí eu comecei a promover isso na minha vida de uma forma mais íntegra. Foi aí que eu busquei a pós-graduação, foi aí que eu fui atrás de me aprimorar nesse âmbito alimentar para entender um pouco que a gente pode... E eu acho que a medicina vem mudando muito nisso, né? A gente falava muito da doença e tudo mais, as propagandas eram de leitos hospitalares, a gente não quer isso. Não. Ninguém quer estar internado no Sem hospital confortável. A gente verdade. quer estar podendo Ativo, malhar, correr, funcional. ativo, funcional e gerando saúde, né? Então, esse brilho veio daí. Olha só que interessante. Mais cedo a gente estava fazendo uma palestra para a Justiça Federal, que é outra coisa que a gente vivencia na nossa carreira. Eu tenho 11 anos. E eu já tive alguns trabalhos com eles e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como a medicina ela vem se reprogramando para dar suporte assistencial fora do ambiente hospitalar. Cada vez mais a medicina clínica como um todo e a medicina psiquiátrica vai também nesse ensejo. A família, o paciente e o próprio profissional, enfim, essa condição tripartícipe. A gente não quer que o indivíduo se interne, pelo amor de Deus. Quem é que quer manter alguém internado? Pois é, e aí você falou um ponto-chave, a família. Sim. Né? Quando a gente lida aí com transtornos alimentares, não adianta a gente, numa casa, achar que a pessoa que está ali querendo perder peso é ela que tem que deixar de comer pizza todos os dias. Sim. Né? Uma pessoa pode estar acima do peso, mas as outras pessoas também não estão saudáveis. Então, hoje a gente sabe que não necessariamente estar acima do peso é pior do que uma pessoa que tem baixo peso, mas também não tem índice percentil nenhum de massa magra. Sim. Então, a pessoa pode ser magra e não ter massa magra. Então, Sim. ela também é uma pessoa que não está com a saúde na sua plenitude, né? Sim. Então, o entendimento de que a busca da transformação alimentar de uma casa e tudo mais, ela tem que ser global, ela tem que ser familiar e integrada, é muito importante. Então, por exemplo, uma paciente de 16 anos que está com bulimia, a família tem que entender que no final de semana, num domingo, ela não pode estar indo para 3 lugares aonde vai transformar o gatilho daquela paciente. Ela não pode almoçar, sei lá, num Bob's, lanchar numa casquinha e de noite comer uma pizza. Sim. Porque aquilo ali são todos os gatilhos que ela vai entender de que ela vai ter que compensar, de alguma forma, aquele comportamento que vem de todo mundo. Então, é um grande alerta também para as famílias entenderem que, na adolescência, começa uma cobrança muito grande estética. Hoje, as redes sociais, ao mesmo tempo que ela traz para a gente uma necessidade do consumo alimentar, onde a gente vê comida o dia inteiro, o dia todo,
tá na palma da mão, a gente também tem uma compensação do comportamento onde a estética ela tá o tempo inteiro dando gatilhos pra gente de como é pra gente estar hoje em dia. E isso daí na adolescência é extremamente perigoso, porque você não quer comprar aquela roupa, você quer comprar aquele corpo. Sim. Você quer tá igual àquela modelo naquele lugar, né? E durante um tempo a gente imaginava que era só o sexo feminino. Não, tem mudado, é todo mundo. E durante um período era só mesmo essa faixa etária de adolescência. Não. Claro que a adolescência eu acredito que deva ser o prejuízo emocional mais profundo, porque vai deixar marcas, os traumas ficarão para o resto da vida, a persona não está muito bem encaixada, a personalidade não está bem formada. Mas antigamente era um universo exclusivamente feminino, hoje não. A cobrança hoje é para ambos os sexos. Eu recebo em consultório também meninas e meninos sofrendo disso. Exatamente. E cada vez mais novos. Sim, cada vez mais Então, novos. 13 anos, 14 anos, crianças que dividem ali no começo da adolescência como ter comportamento purgativo, né? Então, que laxante tomar, como tomar, na busca por esse lugar. Dizer que na nossa época, ali nos anos 80, sem querer entregar a idade, não existia isso, existia. Mas eu acho que hoje a cobrança estética e o molde do corpo, ele vem sendo implementado cada vez mais cedo, com uma maturidade cada vez menor. Então, eu acho que a gente usava camiseta, short de tactel e não estava nem aí a brincar no condomínio. Sim. Hoje, a gente já vê as meninas querendo tratar o cabelo, sobrancelha. Então, assim, eu acho que a parte estética, ela tá sendo um massacre e a gente não vai ter como impedir isso, porque isso daí é mercadológico, não é algo que a gente vai conseguir controlar dentro de casa. Então, a gente não tá livre disso, a gente também tá inserido nesse sistema. Mas eu acho importante dar um alerta para os pais perceberem que, se é importante, por que não a gente cuidar da saúde de toda a família para que essa pessoa esteja integrada nesse comportamento alimentar de uma maneira mais saudável, não tão danosa, né? E eu percebo que cada vez mais cedo isso vem sendo, enfim, experimentado pelo adolescente. Semana passada eu recebi em consultório um adolescente que, olha só, eu trato ele para outras questões, é sexo masculino. E simplesmente ele decidiu experimentar um medicamento que o colega tá tomando da mãe, que a mãe não percebia. Na escola dele tem uma enfermeira, em horário comercial. A enfermeira viu que ele estava tomando medicações que a gente tinha prescrito e questionou. Quer dizer, olha a fala dele com 17 anos. Ela questionou as medicações que o senhor me passou. Pediu um relatório, a gente confeccionou. Mas ela não questionou a medicação que o meu colega trouxe porque ela não teve acesso a essa informação. E ele estava fazendo uso de forma errada de uma medicação que tem um risco de dependência química, porque a mãe do colega toma. Então, essa questão mesmo de experimentação na adolescência, ela foi catapultada pela rede social. Na nossa época não tinha. Então, a gente tinha ali 2, 3 exemplares de revista. O que passa na televisão é a verdade de todos os fatos e a gente não tem mais o que discutir. O jornal praticamente não tinha, porque era preto e branco. Só que hoje a palma da mão está na nossa face todo o tempo. E eu acho que hoje a gente tem uma noção de que não são todos os lugares que existe esse controle de venda de medicamento. Sim, totalmente. E hoje em dia, na internet, as crianças têm acesso a todas as informações. Sim. Então, saber que um Venvance com álcool, ele pode ser ali um disparador e um incentivador, quase como uma droga. Sim. É uma coisa que você consegue encontrar na internet, essa informação. Então, infelizmente consegue rápido. E rápido. Sim. Então é importante a gente estar com esse alerta, porque eu acho que o mundo está muito medicalizado, né? A gente conversou um pouco sobre isso. É remédio para dormir, para acordar, para comer, né? Para transar, para isso, para aquilo. Então, o tempo inteiro as pessoas tomando medicamento para tudo. E hoje em consultório eu vivo fazendo o contrário. Hoje, de novo, veio uma paciente, está em desmame de medicação, está se sentindo bem, a gente já está num processo paulatino de retirada da medicação, e ela me fez essa pergunta, trouxe esse questionamento. Jada, é o seguinte, você está me dando alta, você não vai me ver mais? Não, jamais, pode voltar, eu existo para atender você, acolher e, quando necessário, para passar remédio. O remédio é adjuvante, cada vez mais é um
pedaço da proposta terapêutica singular que você vivencia, mas não é necessário você vir só para eu te passar uma receita, porque eu não sou exclusivamente um prescritor. Pelo contrário, a gente tem percebido que isso tem mudado ano a ano. Mas na sua prática clínica, qual o maior desafio que você vê para você conseguir trazer essa taxa de conversão, de êxito, para que o paciente de fato compre a ideia? Perfeito. Primeiro, eu acho que é transformar um pouco essa ideia do paciente, da paciência, de a pessoa estar ali esperando um tratamento, né? Sim. Então, a pessoa tem que ser protagonista da própria vida e querer uma real mudança e uma transformação. Então, esse é o filtro que a gente tem que entender. E o filtro terapêutico, ele é muito fácil porque ele é semanal, né? Semanal ou 2 vezes por semana. Então, assim, você tem que ter ali uma dedicação de um horário certo para estar. Então, uma pessoa que está totalmente engajada, ela tá ali querendo estar ali. E aí a gente traz um pouco toda essa parte, né, da alimentação, de como que funciona, se já foi para nutricionista, qual que é a história dela por trás de toda essa de toda esse comer compulsivo ou desse comer desequilibrado, o que trouxe esse lugar. E depois a gente trata também a questão comportamental. E tem formas, Jader, muito simples da gente perceber como a gente come. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que fala, nossa, eu não lembro o que eu almocei hoje, né? Por quê? Demais. Não tomou consciência daquilo que está fazendo. Então, às vezes, 15 minutos de refeição é o tempo que a gente demora para pegar um talher, colocar na boca, mastigar, saborear a comida, devolver o talher para o prato, respirar fundo, pegar, cortar a comida de novo. Tem gente que come em cima, tem gente do prato, tem gente que está em pé e está comendo, tem gente que está na tela, tem gente que está na televisão, tem gente que está resolvendo trabalho, fazendo planilha. E a alimentação, a refeição é um momento sagrado. Então, se você não tem 15 minutos no seu dia para fazer as 3 refeições, né, ali principais, é bom repensar um pouco como é que está a gestão de tempo. Então, uma refeição feita de forma plena, atenta, já é uma transformação para esse comportamento compulsivo. Que geralmente o comportamento compulsivo acontece sem a tomada real da consciência. Então, se eu já sei, né, se o paciente já sabe, causa para mim a compulsão alimentar, quando eu brigo com meu marido, eu saio de casa e aí eu vou, sei lá, numa lanchonete, como uma torta inteira e depois eu volto para casa. Tá, o que aconteceu, como é que foi? Então, nesse momento que você sair, o que a gente pode fazer nesse meio do caminho antes de criar esse gatilho? Vou, então, né, para busca do prazer imediato. imediato. Busca do prazer imediato. Então, será que não tem sair andando pela rua? Será que a gente consegue caminhar? Será que a gente consegue pegar o cachorro e sair? Que estratégia a gente consegue fazer para que essa pessoa até vá para a padaria, mas ela coma antes de ir, para ir tomando um pouco o gatilho da não impulsividade. A impulsividade, que é quando a gente não está consciente, que é o que causa esse dano da não consciência alimentar, né? Sim, eu já tinha te perguntado isso antes, vou te perguntar de novo. Como é que eu faço para encontrar doutora Clara Coziner? Então, eu estou no Instagram. Sim. No @Clara Coziner, é o meu sobrenome mesmo. E sempre as pessoas me escrevem no direct, eu bato um papo, sempre eu marco uma consulta. E isso daí já até é meio um padrão no mercado dos psicólogos, que a gente marca uma entrevista inicial de 1 hora, sem compromisso, para entender de fato, será que essa pessoa quer de fato verdade, fazer uma né? terapia? Será que ela entende o que é esse processo? Porque, assim, às vezes a gente tá ali e fala, quanto tempo eu vou conseguir emagrecer? Se fosse Não, assim, né? não é isso, né? Então, assim, eu acho que ali, a partir de 3 meses, a gente começa a entender o que causa, mas transformação de comportamento partindo do pressuposto, né, que a gente está lidando ali com adultos. Então, se a gente já está habituado a fazer uma coisa, demora para a gente também desabituar, né? Sim, sim, e principalmente quando é necessária a tomada de consciência, a decisão vem aquele ímpeto, a vontade inicial geralmente é muito potente, mas qualquer fator estressor gera esse downgrade, e aí eu desisto e eu volto de novo a esse comportamento, que é o comportamento raiz. E esse pensamento, né, do 880. Então, assim, uma coisa que eu tento trabalhar e falar muito é,
por que a segunda-feira é sagrada, né? Sim, é verdade. Então, assim, não, segunda-feira eu tô fazendo alimentação direitinho, terça também, quarta. Aí quinta-feira eu vacilei, só vai começar na segunda-feira? Não dá para começar na refeição seguinte de novo? Porque a vida, Jada, a gente não vai conseguir estar sempre comendo proteína com alface em todas as refeições. Não é sobre isso. Sim. É a gente ter um comportamento equilibrado. Eu acho que o que faz a gente ter ganho de excesso de peso e tudo mais não é um comportamento onde a gente vai para uma festa de aniversário esporadicamente e come um pedaço de bolo. Sim. Não é esse o ponto. O ponto é o excesso, né? É o que ultrapassa, é a constância. Sim. Então, assim, é a rotina, né? Que estabelece aquilo que a gente apresenta. E no fundo, vai se traduzir em ganho de peso ou emagrecimentos saudáveis, né? Qualquer um dos dois podem acontecer de maneira positiva ou negativa, porque às vezes é necessário o paciente voltar a ter um ganho de peso, principalmente em contextos de doença grave. Do ponto de vista assistencial, qual o maior desafio que você vê nesse seu modelo assistencial online? Porque você não tem um momento presencial, né? Hoje, então, desafios. Eu não atendo criança, nem adolescente. Acho que criança e adolescente precisa de um hábito do ir, do estar, do estar ali concentrado e focado naquele momento. Tirar um momento para si, né? Para si. Sim. Então, esse é um desafio. Mas o que me possibilitou e me engajou nesse processo online não é na questão só da praticidade em relação... Porque antes, imagine que a gente vai fazer a terapia toda semana. Sim. Então, é 1 hora para ir, 50 minutos de sessão de terapia, 1 hora para voltar para casa. Então, são quase 3 horas... Um turno toda semana. Então, fica muito difícil da gente engajar. E a outra possibilidade que se abriu para mim foi de pacientes brasileiros que moram fora do país. Sim. Porque fazer terapia... Sim. É falar com a voz do coração. É verdade. Então, a gente pode falar numa língua fluente, mas quando a gente está falando das emoções, faz muita diferença a gente entender o contexto do nosso país, de onde vem a minha história, de onde eu vim, como é que funciona o comportamento alimentar no Brasil. É churrasco todo final de semana, é cerveja, como é que é? Sim. Então, isso daí faz muita diferença para nossa base. Você falou isso, eu tenho uma paciente que está na Austrália e ela me trouxe exatamente isso. Primeiro, o maior desafio nosso, né? Eu preciso ir medicá-la. Não. Aqui na Austrália funciona da seguinte forma. Você passa o remédio, tem um médico australiano que vai receber sua receita, mesmo em português. Ele não muda nada do que você passar. Achei isso incrível. O vínculo terapêutico que eu tenho contigo, ele é superior ao vínculo que eu tenho aqui por conta da língua materna, porque eu acredito no médico do meu país. Achei isso bem disruptivo. Bem diferente. Bem diferente. Legal. Então, você fez um relatório, mesmo estando em português ou em inglês, ele não muda a sua prescrição em hipótese nenhuma. Mas esse vínculo terapêutico de eu poder ouvir você e falar na minha língua natal já é um pedaço enorme de tratamento. Então, de fato, o mundo digital facilitou muito. Eu tenho alguns pacientes assim, tem alguns pacientes na Espanha, ela também está super bem na Austrália. Facilita demais isso e não existe mais impedimento, não tem muro, não tem obstáculo. Não. Agora, em termos de desafio profissional, hoje o que eu mais assim, sinto é um pouco dessa necessidade da rapidez, da agilidade de todo mundo. Então, todo mundo, resultado. Rápido. E até um medicamento psiquiátrico, quando a gente encaminha para o psiquiatra, a gente tem que esperar 3 meses, falar com o psiquiatra, entender qual foi a estratégia. Então, assim, tem que ter um pouco de paciência para que as coisas se transformem. E eu acho que, assim, as canetas agora entraram, né? O Mounjaro, o Wegovy, o Ozempic, entrou num lugar da agilidade em relação à perda de peso. Mas a gente vê que ou é a dependência ou a não manutenção dessa perda, né? Sim. Então, a gente está falando ali, por exemplo, do Wegovy, que tem um estímulo do hormônio do GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Esse hormônio ele é produzido naturalmente no nosso corpo. E é aquele momento que a gente para de comer, né? Eu gosto sempre de fazer o exemplo da churrascaria. Aquela hora que você para e fala, não, eu quero tal pedaço de carne, você fala... Eu já tô saciada. Já tô saciada, agora é gula. Agora é só a parte que me cabe. É aí.
É aí que ele ativou. Então, já tá assim, já estralando. Ele já ativou nesse momento. Então, é um pouco da gente aprender a escutar o que meu corpo está dizendo. Será que nesse mundo corriqueiro, que a gente está correndo o tempo inteiro, a gente para se observar, para olhar o que meu corpo está falando, né? O que eu tô... A gente consegue se olhar, ter tempo para ver aquele rosto onde foi que eu me bati, sabe? Então, é um pouco desse contato com o próprio corpo, com o autoconhecimento. É nesse lugar que a gente tem que trazer o protagonismo do paciente para ele entender que se ele não fizer a mudança na vida dele, ninguém vai fazer por ele, né? Como é que é trabalhar em casa com filhos e esposo, rotina de casa? Porque, por exemplo, lá em casa somos Andressa e eu. Minha mãe passa uma temporada e sai. Amanhã, por exemplo, Andressa está de plantão e eu estou em casa junto com a secretária, mas eu estou disponível para o paciente. No seu caso, como é que faz? Perfeita pergunta. Eu, quando tive a pandemia, fiz uma reforma na minha casa, porque antes da pandemia eu tinha uma estrutura muito clara de que momentos dentro da rotina eu podia encaixar um paciente. Depois, não. Então, eu tenho um espaço hoje, que é meu consultório, lá dentro, onde ficam minhas coisas, aromaterapia. Eu faço o circuito de um consultório mesmo, então eu visto roupa de trabalho, eu tô ali naquele horário, dedicada para aquele paciente. Antes de cada paciente, eu tenho 10 minutos para me conectar com a história, relembrar os pontos, as anotações, em que ponto que a gente tá, onde a gente parou na última sessão. E aí, então, eu tenho um lugar ali que é meu lugar, que é sagrado, e todo mundo na casa já respeita. A porta tá fechada, ninguém bate e assim funciona. Então, é dessa forma, da consciência mesmo da casa como um todo. Mas eu tenho uma grande vantagem, que os meus 2 filhos estudam integral. E então, a logística fica muito fácil. E também os pacientes que moram fora do país, que eu tenho que atender mais tarde, já é no momento onde as crianças já estão dormindo também. Então, eu tenho essa flexibilidade de conseguir encaixar um pouco a vida. Porque eu também não posso colocar para os meus pacientes que é importante a gente ter o equilíbrio se eu não tiver. Então, tem apresentação de escola da criança, eu chego pro paciente e falo, a gente vai ter que mudar o nosso horário essa semana. Eu não deixo de estar com a minha família, porque na verdade, eu acho a gente importante. mudou. Não foi seu, né? Da semana passada a gente precisou mudar. Exatamente. E eu acho isso muito bom, muito forte, muito profundo. A primeira vez que eu me relacionei com alguém que me... Isso foi um belo tapa de luva de pelica para mim. A primeira vez que eu me relacionei com alguém que disse não para o trabalho foi um colega que a gente encaixou lá no serviço onde eu era diretor médico. Eu trouxe ele para fazer a gestão da atividade física. Ele tinha 2 meses de empresa e a gente sempre temeroso, como é que, enfim, patrão vai avaliar tudo e tudo mais. Cara, é o seguinte, haverá 2 reuniões importantíssimas na sexta-feira, não tem. Eu vou viajar com minha família. Não, vou viajar com minha família, já tá marcado, cara. Mas você, não quero saber, velho. Esse momento é meu, da minha esposa e meus 2 filhos. E aí, conversando com o coordenador de enfermagem nosso, eu falei, rapaz, como é de estar errado? Não pode, vai perder o emprego. Eu falei, cara, e tava certo. Ele tava certo. E é engraçado você falar isso, que eu tô lendo um livro, que agora eu tô recém-operado, o que eu mais fiz foi ler livro. E aí eu tava lendo um livro sobre a cultura dinamarquesa. E aí falando um pouco de que lá a valorização não é desse workaholic, do trabalhar. Pelo contrário, se você está trabalhando muito, é porque você não tem uma boa gestão de tempo. Então, é muito valorizado as pessoas que 4 da tarde vão pegar as crianças na escola, vão para o mercado, fazer uma comida em casa, porque tiveram um tempo ali para trabalhar. Então, é interessante essa disruptura, assim. Eu acho que esse equilíbrio da gente conseguir balancear a atividade física com equilíbrio, tudo na vida é interessante. Uma pessoa que busca uma alimentação extremamente saudável, que quer saber a origem da tapioca no hotel, que quer ficar naquele... Isso também tem um diagnóstico, é ortorexia, né? Então, assim, também é um transtorno alimentar. Então, é importante saber que nada em excesso vai bem. E é um pouco desse equilíbrio. Então, a gente não tem que fazer da compulsão alimentar virar uma limitação alimentar. É justamente encontrar esse balanço, né? Em casa eu não consegui ainda. Eu tô em vias de fazer essa reforma. Tem um espaço lá no subsolo que eu já defini que vai ser para isso, mas ainda tá misturado nesse dia a dia, porque eu não me relacionei bem com o online. O dizer não para mim sempre foi muito difícil. Ontem, por exemplo, eu vivi isso. O paciente entrou em contato, eu tô mal emocionalmente, eu preciso ter um acesso rápido contigo. Não dá para esperar para a semana que vem.
olhei no relógio, marquei ele para amanhã, 1 da tarde. Amanhã à tarde é online apenas. Deu para encaixar, mas o horário do almoço encurtou. O corpo já exige a mudança. O cérebro já exige. A gente que fica, às vezes, procrastinando. Eu até, em conversa com a Andressa, a gente conversou sobre isso. Eu precisei fazer algumas mudanças. O online não existiu na minha vida de início. Eu continuei só presencial no início da pandemia. E agora eu estou voltando para um online com essa percepção. Não, tem limite. Porque o limite quem tem que dar somos nós, né? Tem, senão a gente fica ali sem Pira. almoçar Sim, e numa coisa de estar o tempo inteiro na dedicação e no serviço de, né? Sim. E assim como a maternidade, ela entra um pouco nesse espaço de que a gente também tem que ter o nosso lugar, Sim. né? Então, eu também tenho que me cuidar, eu também tenho que malhar, eu também tenho um espaço para minha saúde, porque eu acho que a vida, metaforicamente, ela é aquela coisa da máscara de oxigênio do avião. Sim. A gente tem que botar primeiro na gente para depois ajudar o outro. E quando a gente entrega pra gente a saúde, o tempo, o bem-estar, a gente consegue entregar para quem tá do lado esse lugar, né? Tem um estudo no behaviorismo que é um rato que está em escassez de água. Sim. E aí, toda vez que ele bebe água, ele toma um choque. Aí ele bebe água, ele toma um choque. Ele continua bebendo água e tomando choque. Quando entra outro rato na gaiola, a primeira coisa que ele faz quando toma um choque é atacar o outro rato. Sim. E aí, né, fazendo uma analogia aí a nossa vida humana, se a gente está estressado, pilhado, a gente desconta no marido. Sim. É na esposa, nos isso mesmo. filhos, é quem está perto, é quem está próximo. Então, é muito importante a gente entender as próprias emoções, a gente entender os gatilhos para conseguir conservar e priorizar as nossas relações de uma maneira saudável, né? Mas é menos difícil para psicóloga, né? Ou Mais não? ou menos. A gente tem até... É engraçado essa pergunta, porque todo mundo acha que psicólogo é uma eu boa vivo mãe, isso, é uma boa exato, eu mulher, vivo isso, é totalmente equilibrada. E a gente é Não, humano. é ser humano. É um Exatamente. ser humano. E então, Como a outro gente, qualquer, com como nossas outro- finitudes, nossas incongruências, nossos momentos ruins, eu concordo. Exatamente. Então, uma coisa é a Clara quando tá atendendo, outra coisa é a Clara, né? São personas que a gente... Agora, Coabitam, né? O mesmo ser humano. Mas eu acho que uma coisa que é importante na área profissional, e eu acho que a medicina ela tem entrado um pouco nesse lugar também, é o valor da integridade. Sim. A gente não pode falar para alguém fazer algo se a gente não faz, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente ser íntegro naquilo que a gente passa, na imagem e na fala daquilo que a gente transmite para o outro, né? Essa sua fala me motiva todos os dias a continuar o exercício físico e a prática de... Enfim, as boas práticas de saúde. Eu consigo hoje dizer ao paciente tem que fazer todo dia, porque eu faço todo dia. Dá para falar de uma forma leve do ponto de vista individual. E o paciente me vê hoje na rede social fazendo todo dia. E aí ele vem e diz, doutor, realmente você faz todo dia? Sim. Não é fácil, mas é necessário. E a vida adulta exige que a gente faça todo santo dia. Mas e a família? Como é que ela se relaciona com essa coisa toda de trabalhar exclusivamente em casa? Porque você não sai fisicamente. Você fica só no ambiente familiar, né? Agora, Isso. sim, já teve um momento de sair. Lá em casa é tudo muito... Meus filhos são pequenos ainda, e aí os meus horários eu encaixo na hora que eles estão na escola, então eles estudam integral, então isso daí é super tranquilo para mim, para a dinâmica da casa, não é uma questão, mas assim, por exemplo, sexta-feira é um dia que eu já tenho para organizar as coisas da casa, para organizar as coisas dele, para poder comprar coisas que precisam, porque a gente também tem vida, tem um outro lado, então eu acho importante a gente entender aonde que o trabalho encaixa na nossa vida. E eu falo isso muito para os pacientes também. As gavetas da própria vida, né? Então, a gente tem o trabalho, a gente tem o casamento, a gente tem filhos, a gente tem a gente. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Impossível a gente estar com tudo equilibrado o tempo inteiro. Tem momentos na vida que equilibra um pouco mais, mas o que eu falo é que a gente pode ter oscilações. O que a gente tem que evitar é isso aqui, assim. São os picos de trabalho, esqueço de todo o resto. Não, pode ter momentos que o trabalho demanda mais, com conversa com o marido, se tá alinhado. Hoje eu vou ter que fazer tal coisa, segura aí as pontas, para as crianças a mesma coisa. Então, eu acho que esse trabalho de fala, que é um hábito interessante que as pessoas pouco têm. De conversar, de falar, de explicar, de se comunicar. A comunicação é uma coisa que ela é solucionadora. Mas eu sinto que é da cultura nossa, brasileira.
a gente evita o conflito, evita o se indispor com o outro. Eu percebo muito da gente isso, principalmente nós baianos. Então a gente diz um sim querendo dizer um não e no final vira um não porque é impeditivo. Exato. Eu E vejo isso conseguir bastante. dizer não é dizer sim para a própria vida. Sim. Porque a gente só consegue apresentar quem a gente é dando os nossos próprios limites. E tem várias formas da gente construir esse limite. Sim. Tem formas que a gente acha que é não precisa ser um não seco. É a gente verdade. pode falar, ó, eu entendo a sua necessidade, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas para mim não vai dar pelas verdades. Sim. Por isso, porque me incomoda, quando eu chego lá não me sinto bem, então eu quero que você entenda. E tem gente que nem precisa que a gente explique muito, que às vezes a gente Sim. sai pela tangente, mas eu acho que é importante a gente entender de que saber dizer não é dizer sim para a vida. E isso vem também na alimentação. Sim, totalmente. Porque quando a gente anuncia, estou de dieta, eu falo pro paciente, nunca já fale é ruim, isso. é péssimo, Porque né? você já chega e todo mundo, não, mas como só aqui, hoje. beba aqui, uma insistência. Às vezes é melhor você pegar uma mentirosca e passar o dia inteiro com ela, com um copo, do que você ficar anunciando. Porque senão vai todo mundo ficar, velho, beba aí, você não tá bebendo. Sim. Você não tá... Então, assim, esse incentivo das pessoas ao comportamento, já que eu não dou conta, por que ele vai dar conta? Eu não quero que ele... percebo Então, isso. assim, tem de uma forma inconsciente o querer burlar Sim. a dedicação do outro, né? É difícil ter aquele amigo que fala, não, amigo, vamos lá, que eu vou comer uma salada com você, tem tudo a ver. Eu passo por isso na minha negativa do álcool. Eu tenho 6 anos também sem uso de bebida alcoólica e é incrível. No meu caso, já é praticamente uma experiência social. Eu já digo não para vivenciar todo esse... vem por cá, vem na paz. Até que o indivíduo fala realmente não. Aí algum amigo diz isso, cara, não adianta, já tentamos de tudo. Mas no caso dele, ele se relaciona bem dessa forma. Mas o seu porque foi uma decisão mais definitiva. Foi, decisão definitiva. Mas é aí que entra, né? Quando é definitivo e é uma decisão consciente, ótimo. Mas quando a gente entra na restrição... Sim. Então, vem um nutricionista e fala, você vai comer 200 gramas de frango, 100 gramas, tô chutando aqui, Sim, qualquer claro. coisa, e vai beber não sei quanto de água. Você não consegue implementar isso por muito tempo. Você não vai ficar pesando comida. Então, assim, ensinar a você ter o equilíbrio, a conseguir observar o prato, saber mais ou menos qual que é a quantidade que você tem que estar fazendo ingesta. Mas quando você chegar no seu peso, você conseguir equilibrar essa alimentação... É um trabalho comportamental que requer um tempo, uma dedicação. Só que hoje, também no mercado de nutricionistas, óbvio que tem muito profissional bom, mas tem muito profissional que também já está nessa fase de medicamento e está o tempo inteiro também empurrando soluções para que aquela pessoa perca o peso rápido. Só que depois de um tempo, eu acabei de falar reganho, né? falando isso com uma colega que queria que eu prescrevesse, meu Deus, colega de trabalho hoje de manhã, queria que eu prescrevesse a medicação, a caneta, para ela poder comprar, porque infelizmente no Brasil é assim, com a receita é mais barato, sem a receita ela conseguiria comprar. Não existe isso, é uma tinta de cabelo dessa forma. Se a gente não sentar para a gente te analisar e definir uma estratégia, um plano alimentar muito, muito bem consolidado e não algo dietético restritivo, você vai comprar e você vai... infelizmente, invalidar mais uma tentativa. Primeiro que não há possibilidade de prescrever sem avaliação, sem uma conduta prescritiva dentro de uma consulta. Segundo, mesmo se você tivesse numa consulta, como é que eu vou te passar um remédio e dizer vá com essa caneta e você vai ter uma restrição? Exatamente, em que dosagem, qual que é o crescimento, depois como que a gente faz o desmame, qual o tempo de tratamento, tudo isso tem que ser avaliado. Então, não é que a gente está aqui contra o medicamento, pelo contrário. Eu acho que para muitos pacientes agora, a gente consegue, inclusive, dar uma contornada na questão da cirurgia bariátrica. Sim, que talvez... Em 5, 10 anos, eu acredito que vai até parar. Que eu acho que a cirurgia bariátrica, ela é muito danosa para a qualidade de vida desse paciente. Então, tanto para absorção de vitamina, para absorção de nutriente, mas mais do que isso, para a qualidade de vida dela no mundo, né? Então, não é uma cirurgia... comum. Né? Qualquer coisa. É extremamente agressiva. Extremamente agressiva. Então, assim... E de risco, né? Sim, totalmente. Então, eu acho que as canetas entram aí nesse lugar. Então, não é que eu sou contra um medicamento, mas, assim, fazer da própria cabeça. Sim. Né? Com essa troca de... Sua médica passou o quê pra você? Então eu vou fazer igual. Acontece. E tem gente que pergunta assim, não, tô tomando Vivance pra emagrecer. Eu falo, gente, vocês estão sem juízo nenhum. Eu recebo demais em consultório isso. Não, mas a dose baixinha. Ou então passa uma dose maior porque eu solicito para formular. Mas
Qual a necessidade? Não, é porque, doutor, o efeito colateral... Não funciona assim, pelo amor de Deus. Senão você coloca um contexto cognitivo seu em risco futuro. No futuro eu vou ter que te tratar para dois problemas, a dependência química psicológica disso e como é que vai estar a sua cognição. E aí quando você começa a dizer, ó, o uso disso exacerbado tem chance de 300% de Alzheimer e ou Parkinson. Pô, doutor, ninguém falou isso. Mas, é claro, tem que procurar ajuda médica para fazer a avaliação e a conceituação da prescrição tem que ser muito bem transparente. Senão acontece isso aí. E aí, muitas vezes, o paciente diz, não quero mais. Depois que você explica todos os prós e principalmente os contras, o paciente diz, não, doutor, não quero tomar isso não. E eu acho que o trabalho clínico na medicina e na psicologia é uma tentativa aí um pouco de enxergar esse paciente de uma maneira integrativa, né? Porque eu acho que a medicina passou por uma fase de fatiar o ser humano, né? Então, assim, o médico cardiologista passa tal remédio para hipertensão, mas não conversa com o psiquiatra que passa tal remédio, que não conversa com o endocrinologista que passa... Então, assim... E todos eles não aceitavam as outras abordagens. As outras abordagens. Então, a medicina chegou num lugar onde os médicos, mesmo especializados em cada área, eu vejo que tem uma entrevista de o que você toma, Então, assim, vamos trabalhar um pouco dentro né? Não vamos colocar o paciente para tomar mais um medicamento, vamos entender por que passou isso daqui, liga para esse médico. É interessante a gente ter esse trabalho para melhora verdadeira desse paciente, né? Quando a gente está querendo a promoção verdadeira da saúde, né? E eu percebo uma outra coisa também. Na minha infância, o status da época era você ter essa alimentação muito bem rica em carboidrato, essa fartura. Isso é muito, assim, muito afetivo para mim de infância. Então, a gente estava num domingo e aquela coisa daquela mesa com 10, 12 tipos de alimentações para 30 pessoas. Quase um prato para cada um. Conforme o tempo foi... E o consumo de álcool também. Conforme o tempo foi passando, eu percebo que hoje essa busca da qualidade de vida, a qualidade alimentar, de um corpo enxuto, é hoje o que a gente entende como status. As pessoas estão buscando qualidade de vida, qualidade alimentar, exercício físico, como esse Olimpo de vida. Tá todo mundo hoje olhando para quem tem esse tipo de qualidade de vida como sendo algo, eu quero atingir isso aí também. E aí é que entra essa deturpação da rede social e dessa imagem muitas vezes alterada. E assim, tem dias que não dá vontade. Claro, sem né? dúvidas. Tem dias que a gente não tá afim de malhar, tem dias que a gente não tá afim de muita coisa, mas aí o corpo começa a pedir. Então, assim, o movimento, ele é uma coisa muito cíclica e muito natural do nosso corpo, né? Então, os neurotransmissores que a gente consegue ativar no momento da atividade física, eles trazem pra gente o bem-estar. Então, falar da compulsão alimentar e não falar da atividade física é uma incongruência. Então, a gente não pode tratar uma pessoa que tem compulsão alimentar com mão de aro da vida e depois como é que funciona, né? Como é que fica esse paciente sem atividade física, comendo pouco, mas comendo pouca lasanha, né? Então, assim... É verdade, é verdade. E esse impacto corporal também, porque essa perda de peso ultra rápida gera uma alteração corpórea, muitas vezes tão danosa quanto a obesidade ou até mais, porque o indivíduo vai ter a perda de massa magra que ele não quer. No fundo, ele quer perder só a parte da gordura em si. Mas quando há uma perda muito exacerbada, vai todo mundo junto. Exatamente. Por isso que é importante o acompanhamento para ir fazendo a biopedância e aí a estratégia ir sendo... Sim, né? modificada, atualizada a partir do resultado que esse paciente está dando com essa droga. O corpo, ele é único. Sim. Então, cada um vai ter um reflexo. Então, o paciente que perde peso muito rápido, começa a perder massa magra, será que é para continuar tomando remédio ou agora é hora da gente fazer outra estratégia, né? Para ele malhar, começar a tomar proteína, seja o que for, para começar a construir essa base muscular e não perder... a qualidade de vida, porque o emagrecimento, por mais que seja valorizado de forma estética, ele não necessariamente é a saúde, né? Sim. Muitas vezes não é por conta dessa busca incessante dessa qualidade corpórea irreal, porque o filtro tá ali demonstrando para você o que não é real. E aí tem uma coisa também de uma crença de que corpo é como se fosse uma massa de modelar e a gente pode transformar, e não é por aí. Não. A gente tem um biotipo, a gente tem um lugar, a gente tem uma genética, a gente tem um encaixe, né, do nosso corpo que a gente não consegue transformar, né? Então, assim, a gente tem um limite da nossa saúde e da natureza daquilo que a gente é. Então, aceitar isso
é valioso, né? Onde é que Clara quer chegar? Em que aspecto? Quero chegar em vamos vários todos, lugares. Profissional, pessoal. Eu acho que profissional eu quero cada vez estar conseguindo me comunicar além da parte clínica, Sim. porque eu acho que a parte clínica ela é importante, mas a gente atinge um grupo menor e às vezes tem falas de pessoas que não têm acesso Sim. à clínica que pode ser transformador. Então essa parte da comunicação é um lugar que eu quero aprimorar. Eu tenho visto isso aí, tem feito bem feito, viu? Ah, que bom. Sim. Então, esse daí é um lugar que eu quero crescer realmente na minha vida profissional. E eu acho que a busca do conhecimento, ela não pode parar nunca. Então, a gente tem que estar sempre tendo troca, conversando. E sempre num papel de ser uma pessoa que absorve ainda conhecimento. Sim. Eu acho que a gente nunca chega no lugar de agora eu já sei tudo Sim. sobre um certo assunto. Então, a gente tá como aprendiz nessa vida, uma sabedoria. Em todos os aspectos, né? Eu percebo isso também e essa sua fala vai muito ao encontro do que eu venho pensando. A rede social começou a existir para mim a partir de novembro do ano passado. E eu tinha uma crença limitante de que não traria credibilidade falar na rede social. Instagram, YouTube. Eu acreditava à época que o profissional não deveria estar lá. Primeiro que eu nunca tive. Eu não tive Instagram. Passei a ter agora, né? Desde novembro. E eu imaginava que não era pra mim. Eu simplesmente deveria continuar fazendo o meu trabalho e tocando a vida pessoal e profissional da forma mais azeitada possível. Tô eu lá na academia, um vizinho nosso que é da indústria farmacêutica me questiona da seguinte forma: você não acha que é um egoísmo da sua parte continuar com esse conhecimento que você já tem, podendo ajudar mais pessoas? Porque você é único, você não vai conseguir atender 100 pessoas por semana. 150, 200 pessoas por semana. Você não vai conseguir, isso aí é insolúvel. E, de repente, a comunicação de uma forma assertiva, da maneira que você consegue entregar conhecimento com leveza, com transparência, você não acha que você vai alcançar mais pessoas? Fiquei com aquilo na cabeça uns 15, 20 dias. E hoje eu percebo o quanto isso é importante. A gente precisa falar. Tem muito conteúdo bom na internet. Tem muita gente boa falando muita coisa. Com certeza. Com solidez, com uma forma muito mais acessível, porque a internet ela capilariza o conhecimento de uma maneira que não existia isso. Para você ter acesso ao conhecimento, ou você tinha que comprar, ou você tinha que ir para algum ambiente acadêmico. Hoje não. Hoje a gente consegue, de forma gratuita, ter acesso a muita coisa positiva. O problema é encontrar esse filtro, né? A dificuldade é encontrar o filtro, porque tem muita coisa ruim. Mas eu concordo com você. Então, eu acho que, como profissional, essa parte da comunicação é super importante. Sim. Assim. A gente tem feito isso, e eu costumo dizer sempre à equipe, toda semana com essa constância. Todo dia a gente está se exercitando, mas toda semana a gente tem que ter um momento para a gente poder dialogar com quem tem a necessidade de absorver um bom conhecimento e falar de saúde. Eu queria te agradecer, né? Eu que agradeço, foi um prazer. Sim, foi ótimo, meu Deus do céu. Eita, eu tô quase marcando a consulta. Mas eu queria que você repetisse onde é que a gente te acha. Pronto, eu tô no Instagram, @claracoziner. Pode mandar direct por lá. Eu tô sempre atenta. É verdade, viu? É verdade. E pra mim foi um prazer estar aqui. Sim. Um convite maravilhoso, trocar com um profissional que nem você. Sim. É realmente gratificante e é bom dar esperança de que a gente consegue, né, transformar a qualidade de vida aí das pessoas. Sim. E cada vez mais junto, porque eu percebo o quanto isso mudou a minha carreira quando eu decidi dividir de verdade. E não essa coisa de vai procurar o profissional lá, vai e volte, qualquer coisa você me diz. Não, como é que foi lá? Tá bem conectado, tem se sentido bem, o que você construiu, vamos somar força junto, e aí a coisa toda mudou para uma outra esfera assistencial. Então, obrigado. Obrigada a você. De novo, vamos seguir, compartilhar, curtir. Vocês encontram a gente, Dr. Jader Ferraz, Zion HC, a nossa instituição, Mente Aberta, podcast Dr. Jader Ferraz. Toda semana estamos recebendo convidado para falar de saúde. Saúde emocional, saúde física, não só medicina. Há muito tempo eu bato nessa tecla. A gente está aqui para falar sobre saúde humana, para conversar com gente. Obrigado, viu, Clara? Obrigada a você. Nada.